Então, uma linear de ordem n está escrito aqui com um asterisco, é uma fórmula genérica. Você tem a derivada de ordem n da função, até a derivada de ordem 1 até a função, e uma função que só em x que não envolve o y. E as derivadas do y que aparecem multiplicadas por funções em x. As funções em x não precisam ser lineares em x. Nessas p's de x, eu posso ter um seno, posso ter uma exponencial, posso ter um x ao cubo. A consequência desse resultado é que quando a gente vai resolver uma equação diferencial de ordem n, a gente tem que fazer dois passos. Um passo é pegar a homogênea e achar a base, e outro passo é pegar a equação completa e achar, não todas, achar uma. E aí a gente junta as duas coisas e a gente tem todas. Está claro essa estrutura? Então nós sempre vamos ter que fazer esses dois passos. Trabalhar com a homogênea para achar a base e depois achar uma particular. Mais um exemplo. Terceira derivada, mais duas vezes a segunda derivada, mais duas vezes a primeira derivada igual a zero. Equação linear, homogênea, porque está igualado a zero, coeficientes constantes, 1, 2 e 2. Por acaso não está aparecendo o y, né? Isso não é nenhum problema. Quando não aparece o y, é porque o coeficiente constante que multiplicava o y, por coincidência, é zero. Qualquer um deles pode não aparecer. É só ter um coeficiente zero no meio da equação, não há nenhum problema com isso. Esta é a equação diferencial a ser resolvida. Equação característica. Lambda ao cubo mais duas vezes lambda ao quadrado mais duas vezes lambda igual a zero. Lambda em evidência. Lambda quadrado mais 2 lambda mais 2 igual a zero. Primeira raiz. Lambda igual a zero. Com multiplicidade 1. E a segunda equação, lambda 2 mais 2 lambda mais 2 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau cujo delta é menos 4. 2 ao quadrado menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 2. 4 menos 8, delta é menos 4. Portanto, lambda é igual a menos b menos 2, mais ou menos raiz de menos 4, sobre 2a, que é 2. Estão me acompanhando a resolução da equação aqui? Raiz de menos 4 na equação do segundo grau contribui com mais e menos 2i aqui. Então, isso aqui fica igual a menos 2 mais ou menos 2i sobre 2. As raízes complexas que vêm aos pares são menos 1 mais ou menos i. Cada uma delas tem multiplicidade 1. São duas raízes, são conjugadas. As conjugadas vêm sempre aos pares, mas elas têm multiplicidade 1. Então, quem que é a base das soluções? A solução lambda igual a zero contribui com uma exponencial. E elevado a alfa x. E elevado a 0x, que é 1. Então, a função constante igual a 1 está na base. As funções constantes são soluções, porque se você olhar para a equação diferencial e lembrar que a própria função não aparece, só aparecem derivadas, pegue a função constante. Todas as derivadas são nulas. Então, 0, 0, 0, a constante não está aqui, dá tudo zero. Todas as constantes são soluções. Na base, aparece uma delas. A mais simples é a 1. Os outros elementos da base, e elevado a menos x cosseno x, porque o a é menos 1 e o b é 1.
na raiz complexa, e e elevado a menos x seno x. Esses três vetores formam a base do espaço vetorial das soluções daquela equação diferencial. A hora que a gente entende como funciona, é um caso bem simples, né? Não é o caso mais geral de todos, é a equação de coeficientes constantes, linear, homogênea. Mas o problema se reduz a equações algébricas. Resolver a equação de um certo grau achando as raízes com suas multiplicidades. Resolveu a equação com raiz e multiplicidade, está feito. Você não precisava ter 4 soluções associadas ao complexo? Então, não. É esse o ponto que é importante a gente discutir. A sua pergunta é muito pertinente. Você tem duas raízes complexas, diferentes, de multiplicidade 1. Elas são conjugadas, é verdade. Mas cada uma é uma raiz de multiplicidade 1. Você tem 2 caras. Então você tem duas raízes, cada uma, e aí assim, as raízes complexas vêm aos pares, e cada par fornece um par de soluções. Que é elevado a x cosseno e elevado a x cosseno. Elas não fornecem 4, até porque aí você teria uma base com muito mais elementos do que o grau da equação. E aí estaria contradizendo aquela história da dimensão do espaço vetorial. Tá certo? Turminha, as perguntas são interessantes. O que não está claro nas duas perguntas é essa história de que você tem um par de soluções complexas, cada solução gera um par de soluções da equação diferencial, mas o par não gera 4, gera só 2. Então alguém poderia reformular essa dúvida assim: se cada solução complexa gera 2 e você tem um par de soluções porque elas vêm aos pares, por que não está gerando 4? Porque cada uma delas gera o mesmo par. Vamos ver? Vou fazer umas contas aqui um pouco, voltando um pouquinho. Menos 1 mais i, menos 1 menos i. Vamos ver quais são as 4 soluções que aparecem? Essa daqui fornece e elevado a menos x seno x, e elevado a menos x cosseno x. Ok? São essas duas que esta raiz complexa forneceu. Agora vamos olhar para a conjugada. A conjugada vai fornecer duas raízes. E elevado a menos x, seno de menos x. E elevado a menos x, cosseno de menos x. Porque agora, quando eu olho para a conjugada, o b é menos 1. Cosseno é uma função par. Então, esse menos como se não existisse. Então, deu a mesma. E o seno é uma função ímpar. Pega esse menos, pode tirar daqui e pôr aqui. Então, uma base é vetor V1, vetor V2. A outra base é menos V1 e V2. Que as duas coisas são equivalentes. E esse sinal de menos perde qualquer relevância quando você lembra que as funções da base vão ser multiplicadas por constantes arbitrárias na combinação linear. Quando você fizer a combinação linear, parecem constantes arbitrárias. Então, vamos fazer uma nova frase e ver se deixa bem claro do que eu estou falando. Cada raiz complexa gera um par. Quando eu tenho uma raiz, eu tenho a conjugada, então eu tenho duas raízes. Cada uma gera um par, mas o par é o mesmo. Então, a frase pode ser finalizada dizendo que um par de raízes conjugadas gera um par de soluções ali. Isso deixa mais claro o que nós estávamos discutindo? Eu tenho uma outra pergunta aqui que vocês não ouviram, que é uma pergunta muito bonitinha. E se eu pensar assim, e elevado a menos 1 mais ix, isso é e elevado a menos x vezes mais ix. Isso aqui é e elevado a menos x. E aí o que é e elevado a ix? É cosseno x mais i seno x. Ou é seno mais cosseno? Seno mais cosseno, né? Eu fiz ao contrário. Não, tá certo, tá certo. Isso. Tudo bem? Estão satisfeitos? Só que isso é uma licença poética que nós estamos fazendo. Porque isso é uma função complexa, não é uma função real.
Aí eu pego a outra base. Como a seno é ímpar, aqui fica menos, como a cosseno é par, aqui some. Como é um espaço vetorial, eu posso somar vetores que eu não saio do espaço vetorial. Eu estou num espaço vetorial complexo que eu não sei muito bem o que é, mas soma esses dois vetores. O que acontece com a parte imaginária? Vai embora. Então aparece só os cossenos. E como é que eu faço aparecer só os senos? Faço combinação linear com o coeficiente i. É uma licença poética. Funciona. Tem toda uma justificativa do porquê que isso dá certo. Mas eu tenho que passar pelas soluções complexas e voltar para as soluções reais. Perguntas interessantes? Isso é bonito, né? Quero ver vocês, quero entender se vocês estão me acompanhando mesmo. Último exercício numérico antes de passar para frente. Uma equação de ordem 4, cheia de termos que não estão aparecendo. Coeficientes nulos. Quem é a equação característica? T à quarta menos 1 igual a 0. Precisa resolver essa equação. Tem que achar as raízes com suas multiplicidades. Quem são as raízes dessa equação e quais são as suas multiplicidades? Quem? Quem são as raízes? 1, menos 1. Elas têm que multiplicidade, 1 e menos 1? 1. E as outras raízes? I menos I, com multiplicidade 1 também. Precisa lembrar direitinho dessa história de equações algébricas. Não vão cometer a distração, por favor, de achar que aqui o 1 é raiz com multiplicidade mais alta. Seria uma distração muito frequente. Você pode fazer isso de várias maneiras. Uma maneira, se você fatorar como diferença de quadrados, é T2 menos 1, T2 mais 1. Lembra de fatoração como diferença de quadrados? Então isso se desdobra em T2 menos 1 igual a 0 e T2 mais 1 igual a 0. T não, T sim, eu chamei de T desde o começo. Daqui sai T ao quadrado igual a 1, que eu tiro T igual a mais ou menos 1. E daqui eu tenho T ao quadrado igual a menos 1. Quem são os números que elevados ao quadrado dão menos 1? Mais ou menos I. Outra maneira de fazer, que é uma maneira que eu acho importante vocês se lembrarem, T à quarta igual a 1. Então o que você precisa fazer é achar as raízes quartas de 1 em C. Também é matéria do ensino médio. Vocês se lembram das fórmulas que te permitem calcular as raízes de um número complexo? Chamam fórmulas de De Moivre. Vocês lembram? Usa a forma trigonométrica do número complexo. Você escreve o número complexo na forma trigonométrica e aí usa a fórmula de De Moivre para calcular as raízes. E é o que eu preciso aqui, as 4 raízes complexas do número complexo 1, que são 1 menos 1 e menos i. E isso eu posso fazer usando fórmulas de De Moivre. É uma boa coisa para vocês fazerem uma revisãozinha, porque isso é preciso nessa parte. E aí, naquele exemplo que está ali, quem que é a base? E elevado a x, e elevado a menos x. E o i contribui com que vetor para a base das soluções da equação diferencial? Seno e cosseno. A parte real é 0.
Então é e elevado a 0x, vezes cosseno e seno de bx, que é 1. Então aparece aqui cosseno x e seno x. E a solução geral, y igual a elevado a x, mais b elevado a menos x, mais c seno x, mais d cosseno x, com a, b, c e d pertencentes a R, variáveis livres. Essa que é a solução geral daquela equação de ordem 4. Turma, vou pegar estes exemplos que nós acabamos de fazer e mostrar como é que eu acho soluções particulares para poder resolver a equação completa. Então, nós vamos discutir obtenção de soluções particulares. Tem várias maneiras de fazer isso, e o que eu vou fazer inicialmente é o caso do que a gente chama de método dos coeficientes a determinar. Então, o tema é obtenção de uma solução particular. A minha primeira equação era y3 menos 7y2 mais 15y' menos 9y igual a 0. Vocês se lembram que foi a primeira que eu resolvi? Aquela que as raízes eram 1, 3 e 3. Imagine que eu queira resolver essa equação, mas não igualado a 0. Igualado a e elevado a x. Ou melhor, e elevado a 2x. Então, agora é uma equação completa. Não é mais uma homogênea. Como é que eu resolvo uma equação dessas, turma? O que eu tenho que fazer mesmo? Primeiro, qual é o primeiro passo? A homogênea, que a gente já fez há meia hora atrás. Então, primeiro passo, passo 1, resolver a homogênea. E essa a gente já resolveu. Já sabemos quem é a base. A base é e elevado a x, e elevado a 3x e x e elevado a 3x. Essa etapa já foi concluída. Vocês estão me acompanhando o que eu estou fazendo? Eu peguei uma completa, mas peguei um exemplo que a gente já tinha feito a homogênea. Então essa daí já estava feita. Se eu não tivesse feito antes, eu tinha que parar e fazer. Bom, mas eu já fiz. E o que falta agora? Qual é o passo 2? Achar uma solução particular. E eu vou usar uma coisa que chama método dos coeficientes a determinar. O primeiro exemplo eu vou fazer de uma forma bem intuitiva. Depois que vocês entenderem como é que eu estou raciocinando, eu sistematizo. Nós vamos fazer de uma forma bem intuitiva. Turma, agora eu não preciso resolver coisa geral, preciso achar uma. Um exemplo. Não importa de onde ele saia. Um exemplo de uma solução geral. Eu completo a resolução do exercício inteiro, porque eu já achei a base da homogênea, falta só uma particular. Então vamos pensar intuitivamente. Eu preciso de uma função que se eu derivar 3 vezes, 2 vezes, 1 vez, não derivar, faço essas coisas com a função, multiplico por umas constantes, empacoto tudo e sobra exponencial de 2x. Que tipo de função será que é essa que eu derivo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, multiplico por constantes, então eu não altero muito a natureza da função, porque eu só multipliquei por constantes, empacoto tudo e resulta exponencial de 2x. Que função que deve ser essa? Seno de x? Polinômio de grau 17? Não. Quem é a candidata natural? Exponencial de 2x. Não exatamente uma vez exponencial de 2x. Algum número vezes exponencial de 2x. Alguma constante vezes exponencial de 2x.
Não é natural pensar que tenha uma solução assim? Eu não preciso só de uma. Então, o que eu vou fazer? Será que tem alguma particular? Será que existe alguma particular que seja do tipo constante e elevado a 2x? Vocês não acham razoável que tenha uma? Para algum valor dessa constante aqui? Porque isso é uma operação natural. Eu pegar uma função assim, derivo uma, duas, três vezes, multiplico tudo por constante, empacoto tudo e sobra e elevado a 2x. Essa é uma candidata. Para algum valor de A que eu não sei quem é. O que eu vou fazer? Vou começar com A literal, derivo, tudo literal, jogo tudo na equação e tento ver se tem um A que resolve. Se é possível achar um A que satisfaça. Se eu achar um, acabou o exercício. Porque aí a gente já tem a solução particular. Eu só estou precisando agora de uma particular. E o nome do método chama coeficientes a determinar, claro, porque eu vou ter que determinar o coeficiente. Esse que é o jogo. Primeira derivada da função é 2a e elevado a 2x. Segunda derivada da função, 4a e elevado a 2x. Terceira derivada da função, deriva de novo, dá 8a e elevado a 2x. Concordo com as minhas derivadas? Substituindo em um asterisco, olha o que aparece. 8a e elevado a 2x menos 7 vezes a segunda derivada, então menos 28a e elevado a 2x, mais 15 vezes a primeira derivada. 15 vezes a primeira derivada é 30a e elevado a 2x. Que mais que aparece? Menos 9 vezes a função, menos 9a e elevado a 2x, tudo isso igual e elevado a 2x. Colocando e elevado a 2x em evidência, eu tenho 8a menos 28a mais 30a menos 9a e elevado a 2x igual a e elevado a 2x. 8 com menos 28 dá menos 20. Mais 30 dá 10. Menos 9 dá 1. Então eu tenho que a e elevado a 2x tem que ser igual a e elevado a 2x. Significa que a é igual a quanto? 1. Então, eu acabei de achar a solução particular. Então, quem é a solução geral da equação asterisco? A solução geral se escreve assim: e elevado a 2x, sem constante multiplicando, é ela fixa, determinada, mais a vezes e elevado a x, mais b vezes e elevado a 3x, e mais c vezes... O que falta colocar, turma? X e elevado a 3x, com a, b e c percorrendo r variáveis. Turma, pega um particular aqui, joga um certo a, um certo b, um certo c. Faz uma coisa numérica. Pega essa função, deriva uma vez, duas vezes, três vezes e joga na fórmula. Você vai ter dois pedaços, os que vêm do e elevado a 2x e os que vêm dos outros. O que vem dos outros vão se cancelar, porque ele é solução da homogênea, então ele vai dar zero. E o que vem do e elevado a 2x vai dar o e elevado a 2x. E, portanto, qualquer coisa que você faça daquele jeito se torna esta sentença verdadeira.